Olá, turma. Vamos para mais uma aula, certo? Hoje nossa aula será sobre gramática, aí o conteúdozinho sobre regência nominal, ok? Então prestem bastante atenção na nossa videoaula para que vocês possam entender este conteúdo. Então aqui, pessoal, nós veremos, né, o conceito de regência nominal. Lembrando que este conteúdo está no livro didático de vocês, certo? E no quinto bloco de atividades, vocês também têm acesso à explicação deste conteúdo, ok? Então, aqui o conceito, pessoal, quando nós falamos em regência, né? Então, numa oração, os termos completam uns aos outros, estabelecendo uma relação de dependência, indicada por uma preposição. Essa preposição é uma ligação indireta, ou mesmo pela posição dos termos no período, né, que é uma ligação direta, ok? Explicando, né, galera? Então, quando eu falo aí, pessoal, nesse completar de sentidos, né, nessa relação, indica que dentro de uma oração, alguns termos, eles necessitam de um complemento, né? É tanto que nós já estudamos aí sobre transitividade verbal, que nós vemos que é verbos que pedem, né, um sentido, que pedem um complemento. E aqui nós veremos, pessoal, na regência nominal, que o nome, ele vai precisar de um complemento para que a oração tenha sentido. E esse complemento é feito através da preposição, ok? Então, essa relação de dependência entre os termos e seus complementos, ela é chamada, né, de regência. E aqui nós iremos estudar, né, ver o conceito sobre a regência nominal. Então, na língua portuguesa, pessoal, nós temos a regência nominal e temos a regência verbal. A regência nominal, que é indicativo da regência de nomes, e a regência verbal, que é indicativo de regência de verbos, né? Então, hoje estudaremos a regência nominal e na próxima aula estudaremos sobre a regência verbal. Então, há termos que integram o sentido de nomes, né? Quais são os nomes aí? Os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Os substantivos, né, que nomeiam os seres, os adjetivos que qualificam, né, os substantivos e os advérbios que indicam uma circunstância, ok? Então, hoje nós iremos estudar essa regência de nome entre substantivos, adjetivos e advérbios, ok? Lembrando que aí, pessoal, essa dependência entre o nome, né, que é o termo regente, e o termo regido, que é o complemento, que é através da preposição. Nós iremos aqui ver, né, um exemplo posteriormente. Então, aqui os termos regentes, né, como eu já havia dito anteriormente, eles exigem um complemento e os termos regidos, eles completam essa significação. Vamos ver isso na prática, né? Um exemplozinho aqui, ó. Observem, o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Uma frase aí bem popular que a gente fala no dia a dia. E nós temos aí que o melhor do Brasil, esse termo todo está sublinhado. Então, quando eu falo aí que o melhor do Brasil é o brasileiro, o melhor, pessoal, é o termo regente. Por quê? Porque quando eu falo apenas assim, o melhor, em uma conversa eu digo o melhor. Aí alguém diz, o melhor o quê? Preciso de alguma coisa para ter sentido. A minha frase não está completa, né? Então, aí, esse termo, ele precisa de um complemento. Então, eu digo que o melhor, né, o termo regente, porque ele exige um complemento. E qual é o complemento dessa frase? É do Brasil, né? Porque eu digo o melhor do Brasil, né? Veja que tem uma especificação aí. Então, do Brasil é o termo regido, né? Que no caso aí é um exemplo de adjunto adnominal, ok? Vamos ver aqui, ó, posteriormente a isso, né? Alguns nomes, pessoal. Quais são esses nomes que nós já vimos? Os substantivos, os adjetivos e os advérbios, né? Eles admitem aí uma preposição, apenas uma, né? Na regência. Mas tem outros aí que podem ter mais de uma regência, né? Mais de uma preposição. Então, a regência aí, pessoal, entre esses termos, né? Nós vamos ter aí essa ligação através de uma preposição, ok? Termo regente, preposição e termo regido. Vamos ver o exemplozinho, ó. A palavra acessível.
Então, a palavra acessível, ele rege, né? Ele pede, ela pede a preposição a. Olha no exemplo, este cargo não é acessível a todos. Então, nós temos acessível a, né? Então, acessível a palavra, o nome, né? E a é a preposição que liga o termo, né? Todos, ok? Vamos ver o outro, ó, acesso a, acesso para. Este caminho dá acesso à rodovia. O acesso para a região dos lagos está difícil. Então, aqui nós temos o a, né? Que no caso aí é a preposição. E temos o acesso para, né? Que o para também é uma preposição. A palavra acostumado pode utilizar aí também duas preposições. Pode ser acostumado a ou acostumado com. Lembrando, galera, que aqui, pessoal, depende muito do contexto da oração, ok? Então, assim, esse conteúdozinho vai depender muito de como a frase está expressa, ok? Então, dependendo aí da palavra, você tem que ver o significado, né? Aí a posição, o termo que está pedindo aí esse significado, ok? Então, acostumado, ó. O pai estava acostumado a ouvi-lo. Então, aí eu já utilizei o a, acostumado a ouvir, porque eu não posso utilizar estava acostumado com ouvi-lo, entenderam? Então, depende muito aí do contexto da oração. Olha o outro, ficou acostumado com o barulho da rua. Então, veja aí que já a oração, ela já muda o sentido, o contexto, né? Adaptado, ó, adaptado a. O empregado não está adaptado a estas mudanças. Pessoal, na gramática, nós temos aí, como já até havíamos estudado no ano passado, sobre os tipos de linguagem, né? Então, assim, nós temos a linguagem formal e temos a linguagem formal, que é de acordo com a norma culta. Então, por que que nós temos essa regência? Porque, às vezes, quando nós falamos, nós não falamos aí a regência corretamente das palavras, mas quando nós vamos escrever, nós temos que utilizar a norma culta. Então, nós temos que escrever corretamente, utilizando a regência adequada, ok? Mas na próxima aula nós veremos alguns outros exemplos referente a isso que eu agora comentei com vocês, ok? A palavra afável, ó, afável com, para com, depende também do contexto, ó. Mostrou-se afável com o inspetor e tinha um jeito afável para com as visitas, né? Então, aí depende muito do contexto. Então, aqui nós temos aflito com, aflito por, agradável a e de, né? Suas ida não foi agradável, a equipe, né? E a outra, era agradável de ver os dois juntos. Então, aí depende muito, né? Do contexto, né, pessoal? Alusão a, o professor fez alusão à prova final. Então, a palavra alusão, né, ela rege a preposição a, porque quem faz alusão a alguma coisa, né? Aqui nós temos também a palavra amor, pode utilizar a regência daí, da preposição a ou por, ânsia de ou ânsia por, antipatia, apto, né? Quem é apto a ou apto para, atenção a, com ou para com. Veja que a palavra atenção aqui, pessoal, ela rege 3 preposições diferentes, né? Olha o primeiro exemplo. Não deu atenção a ninguém. Sua atenção com todos é admirável. Tenha atenção para com os mais velhos, né? Então, aí são 3 regências, 3 preposições que admitem a palavra atenção. Atento a, aversão, né? Aí, aversão. Meu filho sempre teve aversão à política. Esse A com o acento grave, indicador de crase, né, galera? Era evidente sua aversão por lugares altos. Ó, palavra benéfico, né? Lembrando que esses exemplos todos vocês têm no livro, naquele quadrozinho lá do livro didático, que temos as palavras e temos a regência correta, ok? E aqui nós vimos só alguns deles. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula, tá, pessoal? E espero que tenham entendido a parte da regência nominal e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais, galera!